Bom dia, fã da Bíblia! Bem-vindos ao canal de leitura diária da Bíblia. Hoje, os nossos capítulos são o 10, 11 e 12 do segundo livro de Samuel. Vamos descobrir mais algumas coisas que Davi andou fazendo por aí logo depois que virou rei. Se você já me acompanha faz tempo, já sabe que eu sou Pérola e eu vou te pedir três coisas. Deixa um like, um comentário e assina o canal se você ainda não é assinante. Vamos para a nossa leitura? Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Anum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Olha a intriga aí. Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos ciros de Bet-Reobe e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os ciros de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Toda uma estratégia de guerra montada aqui, né? Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe dos exércitos de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo.
Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que ali ele morreu. Gente, que batalha sangrenta. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Capítulo 11. Agora, neste capítulo, Davi vai fazer um negocinho meio feio. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou esse como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, o filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro, e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi,
Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Imagina Davi recebendo essa notícia assim, hahaha, agora tá liberado, Betseba é minha, né? E vai poder assumir o filho. Uau! Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Não podia ser diferente, né? Por favor. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Olha a humilhação. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá.
Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e a adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe os mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade, e toma-a, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Uau! Essa parte da história é incrível. Olha como Deus faz valer a justiça. Vamos ficando por aqui. Um beijo.